Seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês nessa data, nesse momento que é tão especial para nós como igreja. Afinal de contas, estamos celebrando o Natal. E não existe data mais importante no nosso calendário anual, tirando a Páscoa talvez, momento da crucificação de Jesus. Esse momento ele é tão celebrado, esse talvez é o maior feriado do mundo inteiro. Nós gostamos desse período porque, além desse tempo de festas em família, tempo de comidas especiais, também é o tempo em que muitos entram de férias. Então nós estamos animados com tudo isso. E eu gostaria de, nessa noite, falar com você sobre esse tema, o segredo escondido do Natal. Por que nós precisamos falar sobre isso? Eu não sei você, mas eu amo o Natal. O Natal, para mim, é a melhor época do ano e eu estou muito feliz de ver que a minha filha vem seguindo os passos do pai. A Mel também é encantada pelo Natal. Eu acho que o Natal é, de fato, uma época muito encantadora. É um período especial. E a minha filha, ela é acelerada que nem eu em alguns momentos, e ela sempre fica perguntando: pai, já chegou a época do Natal? Pai, já está na época do Natal? Já é Natal? Ela passa o ano inteiro perguntando se de fato já é Natal. E o que eu acho que encanta ela, que atrai tanto ela, em primeiro lugar, eu creio que tem a ver com as luzes do Natal. Nós vivemos em uma cidade maravilhosa, e a prefeitura de Indaiatuba está de parabéns, porque nós já estamos ultrapassando o Gramado. Gramado ficou para trás, não é? Porque, gente, que coisa mais linda aquele espaço, não somente aquele espaço diante da prefeitura, mas todas as ruas da nossa cidade são enfeitadas nesse período, a cada ano, mais luzes, mais decoração. E eu acho que isso é uma das coisas que torna o Natal tão encantador, são as luzes espalhadas por todo lado. E a Mel, ela fica ansiosa para poder ver as luzes. Então, quando começam a colocar as luzes aqui em Indaiatuba, a gente já se alegra junto com ela, pegamos o carro e todo dia, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, a gente vai dar uma voltinha para ver as luzes. Talvez você encheu sua casa de luzes, talvez você quis no seu condomínio ser a casa mais iluminada do condomínio, talvez você encheu a sua árvore de Natal de luzes. Eu amo esse período do Natal, mas eu creio que o Natal ele é cheio de elementos, e talvez um outro elemento especial que torna o Natal tão especial são os presentes. Eu não sei você, mas eu adoro ganhar presentes. Aliás, eu acabei de ganhar um presente ali que eu estou até agora assim constrangido. Muito feliz. Eu adoro, acho que uma das minhas linguagens de amor é presente, né? Desde criança, quando chegava a época do Natal, eu ficava ansioso para nós irmos para a casa da minha avó, porque eu sabia que a minha avó ia dar os melhores presentes. Afinal de contas, para você ter ideia, a nossa família era dona, proprietária de uma loja de brinquedos. Até hoje, é uma loja de mais de 85 anos em Novo Hamburgo. Então eu nasci numa família assim, e minha avó ela pegava aquele presente que era o meu sonho. E eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, toda a família reunida, todos sentavam à mesa e todo mundo começava a comer. E eu ficava acelerando o almoço, né? Vamos, pessoal, porque nós precisamos celebrar o verdadeiro significado do Natal, precisamos orar, né? Na verdade, eu estava pensando nos presentes, eu estava louco para ir logo e abrir aqueles presentes. Aliás, a cada ano que passava, eu percebia que os presentes iam se tornando menores. Parece que a gente vai ficando adulto, a gente vai amadurecendo e aquilo que era um grande brinquedo se torna apenas um sabonete, né? Apenas uma pequena lembrancinha. Mas o Natal é especial também por essa época de presentes. Eu lembro que eu virava para o meu pai e eu falava: pai, eu quero muito isso. E se eu ganhar isso, eu não vou querer mais nada na minha vida. Eu ganhava então aquele presente, passava uma semana e eu já estava desejando alguma outra coisa. Eu creio que agora eu estou pagando os meus pecados, porque a Mel nasceu muito parecida comigo. Todo dia ela quer alguma coisa diferente.
Mas o Natal é especial por conta disso, o Natal também é especial por conta da decoração do Natal. Eu também não sei você, mas eu amo decoração de Natal. Eu adoro entrar numa casa toda decorada de Natal, e o meu sonho sempre foi ter uma casa decorada com vários objetos de decoração natalinos. Mas eu vou ser honesto, eu detesto colocar a decoração. Eu gosto de curtir, eu gosto de olhar a decoração, porque a decoração dá trabalho para guardar, para limpar, para armazenar, para montar, é muito trabalho. E eu e a Nath, sempre tão corridos, nós somos muito práticos. Então no começo a gente nem tinha árvore de Natal, para nós o que valia era o significado, né? Mas o tempo foi passando, eu falei, amor, mas acho que seria bacana ter uma árvore. Nós compramos uma pequena arvorezinha, né? Colocamos em cima lá do nosso rack. O tempo foi passando, a Mel nasceu, e eu achei que estava na hora de ter uma árvore um pouco maior. Então, determinado ano, nós compramos uma árvore pequenininha, ela já vinha com a decoração e os enfeites praticamente montados. Muito prático. Mas a Mel foi curtindo o Natal, e eu falei, amor, eu acho que nós precisamos caprichar esse ano. Nós precisamos de uma árvore de Natal de verdade, uma árvore grande, uma árvore decorada. Ela vai ficar muito bem aqui na sala da nossa casa. E a Nath se empolgou também, e nós falamos um para o outro, vamos ao Sans. E a gente foi ao Sans Club. Chegamos no Sans Club, eu estava tão empolgado, e chegamos naquele corredor das árvores de Natal, e eu vi lá uma das maiores árvores de Natal, ela tinha 2,10 metros. Eu falei, amor, é essa. Nós compramos algumas decorações, levamos para casa, e eu estava tão empolgado, e a Nath agora disse, a gente já chegou cansado à noite em casa, bom, vamos montar a árvore, que eu não sabia que aquela árvore era gigante. Nós começamos a montar, e era simplesmente interminável a quantidade de galhos e ramos daquela árvore. A determinada altura, a Nath virou para mim e disse assim, amor, vamos continuar amanhã? Eu creio que nós demoramos uma semana para montar aquela árvore. Eu fiquei, na verdade, foi a Nath que terminou a árvore. Obrigado, amor, eu te amo. A árvore ficou maravilhosa. Mas eu fiquei tão curioso, eu fui na internet para ver quantos galhos aquela árvore tinha. Sabe o que eu descobri? Aquela árvore maravilhosa do Sans tem 990 ramos. Quase 1000 ramos. E aí dizia nas especificações assim, você pode facilmente montá-la em 1h30. Bom, eu amo decoração de Natal, mas eu não gosto de montar árvores de Natal. Além disso, eu também gosto muito das comidas. Se você é como eu, tem uma mente de gordo, eu amo as comidas de Natal. Eu amo aquele peru da Sadia, eu amo Chester, eu amo todo tipo de comida do Natal, a farofa, o arroz. Inclusive, eu sou do time das uvas passas, ok? Eu admito. Eu vou reconhecer. Eu acho que uva passa combina com arroz, eu acho que uva passa combina com a farofa, eu acho que combina com comida natalina. E eu sou daqueles que acredito que nós devemos colocá-las em todo tipo de refeição. Mas eu também gosto do Natal, porque eu lembro que na época do Natal, quando eu era criança, essa mulher aparecia. E aí nós sabíamos, chegou o Natal, e ela cantava, então é Natal. Pronto, agora é Natal. Simone apareceu, é Natal. Além disso, uma outra coisa que torna o Natal especial é porque Natal é a época de rever os familiares que nós amamos, como o tio do pavê, né? Toda família tem um tio ou uma tia insuportável, que vem com toda a sua alegria e quer abraçar os sobrinhos, e quer beijá-los, e quer fazer piadas, quer perguntar se já estão namorando, se como está a sua vida, e eles fazem piadas desse tipo do pavê, é para ver ou para comer, e ele acha o máximo, ele ri sozinho e você dá aquela risada. Então o Natal é essa época de termos que encontrar e rever familiares que nem sempre gostamos de ver. Tudo isso são elementos que enchem o Natal de significado, de alegria e tornam essa data tão especial. Mas aos poucos, a cultura do Natal no nosso mundo e na nossa sociedade,
ela está crescendo de tal forma que, de maneira sutil, o verdadeiro Natal está sendo engolido. O verdadeiro Natal está sendo sufocado por esse Natal cultural, por esse Natal comercial, por esse Natal encantador, mas muitas vezes distante do verdadeiro Natal. E nós precisamos tomar muito cuidado. Não há nada de errado em ter uma árvore de Natal, não há nada de errado de curtir e celebrar o Natal com todos esses elementos culturais que são tão especiais, porém nós jamais devemos abandonar ou esquecer o verdadeiro significado do Natal. Por isso, nesse ano, diante dessa realidade, nós decidimos fazer algo lá em casa. Nós decidimos praticar com a Mel o calendário do Advento. Eu não sei se você sabe o que é o calendário do Advento, mas a palavra Advento significa chegada. O Advento é o calendário da chegada de Jesus. Esse calendário, ele é uma tradição cristã criada para marcar os dias de preparação para o Natal. É uma tradição que foi criada, ajudando a refletir diariamente sobre a vinda de Jesus e o verdadeiro significado dessa celebração. Os luteranos, há muitos anos atrás, criaram a tradição do calendário do Advento. Os luteranos sempre se importaram muito com a educação, os alemães luteranos. E lá na minha terra, Novo Hamburgo e São Leopoldo, existem muitos luteranos e muitos alemães, e eles sempre praticaram isso, desde o momento em que eles chegaram ali em 1800, eles abriram escolas, porque para eles a educação é o mais importante, a educação também com princípios. E eu lembro que na minha infância, durante muito tempo, eu tive a oportunidade também de viver o calendário do Advento, de ir lá, e o calendário do Advento, ele tem ali 25 dias em que você vai virar, cada dia você vira uma casinha, você abre uma porta, e há um versículo, há um significado do Natal, e assim então nós vamos nos preparando, nós vamos nos envolvendo, nós vamos refletindo intencionalmente a respeito do Natal. A Thaís Urel, esposa do pastor João, ela tem dons e habilidades com as mãos e ela criou um calendário do Advento, muitas pessoas compraram e lá em casa nós estamos fazendo com a Mel e tem sido muito especial. E sabe, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando que talvez nós como adultos precisamos praticar o calendário do Advento. E hoje, nesse momento, eu quero te convidar a refletir intencionalmente sobre o Natal, olhando para o calendário do Advento. É claro que nós não temos tempo para 25 dias, mas eu gostaria de resumir o calendário do Advento em 4 temas. O calendário do Advento criado pelos luteranos, ele tinha 4 temas principais. São 4 significados do Natal. 4 presentes que nós recebemos de Deus por meio de Jesus no Natal. E eu quero te mostrar esse calendário do Advento resumido, sintetizado em 4 temas principais, os 4 significados principais e 4 presentes principais que nós recebemos no Natal. E nós vamos abrir a primeira porta. Eu quero que você abra junto comigo. A primeira porta é a porta que diz que o Natal é esperança. O Natal é um presente de esperança. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Eu quero te convidar a abrir lá junto comigo. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 2 diz o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Versículo 2: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Eu quero te convidar a colocar uma lupa nesse texto e nós analisarmos a situação, a anatomia da crise que esse povo estava vivendo no momento em que o profeta Isaías trouxe essas palavras. Ele diz o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero. O povo de Israel estava vivendo ou estava na iminência de um tempo muito difícil, em que
Deus entrega a nação de Israel nas mãos do seu pior inimigo, Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. Ele vem e ele assola o território e a nação de Israel. Ele toma Samaria, o reino do norte, e ele acaba com famílias, ele mata pessoas, ele destrói tudo e leva muitos dos seus, do povo judeu de Israel para a Assíria. E esse povo está passando por um tempo difícil. Um tempo descrito como escuridão e desespero. Muito pior do que nós vivemos, por exemplo, na pandemia. Para nós aquele foi um tempo de escuridão e desespero, mas veja, nós estamos falando aqui de um tempo de morte, um tempo de luto. Pessoas perderam pessoas que amavam, pessoas perderam os seus ganhos, as pessoas perderam suas casas, as pessoas perderam tudo que tinham construído ao longo de sua vida, elas não tinham mais nada. Então Isaías, ele vai descrever esse tempo com duas palavras. Ele diz, em primeiro lugar, é um tempo de escuridão, e a palavra que ele está usando aqui significa um estado de completa desorientação. Eles perderam a referência, eles não enxergam mais nada. É um tempo de escuridão, é um tempo também, uma situação de total desesperança. Não há uma luz no fim do túnel, é apenas escuridão. Eles não sabem para onde ir, não há o que fazer. Eles estão diante de impossibilidades e ficam desesperados, porque não há nada que possa ser feito. É um tempo de escuridão, um tempo também de angústia. O texto diz, a palavra angústia aqui significa metal moldado em alta temperatura. Eles estão vivendo sob fogo. Eles também estão passando por um período onde eles são alvo de grande pressão. Estão passando por uma pressão gigante, pressionados de todos os lados. E essa palavra se refere à característica de pessoas tomadas pela angústia. Angústia. E não 1 ano, não 2 anos. Mas esse tempo de cativeiro durou cerca de 300 anos. Desespero. Escuridão. É nesse momento que começa a história do Natal. Diante de uma crise crônica. E é por isso que o Natal é tão importante para nós. Talvez hoje você está vivendo um tempo assim. Talvez hoje você está passando por um período de escuridão no seu casamento. Um período de desespero em teus relacionamentos. Talvez hoje você está passando por um período de escuridão na sua carreira, na sua vida profissional. Você perdeu o seu emprego, você não consegue recolocação, você está vivendo uma crise financeira, você não sabe como será o final do ano, muito menos o começo do ano de 2025. São tantas despesas, matrícula escolar, tantos impostos a pagar. Você está tremendo de medo, você está angustiado, você coloca a cabeça no travesseiro e você vive uma vida de silencioso desespero. E você tem medo de falar sobre isso. Você quer evitar esse assunto, mas isso está tomando o seu coração. É nesse momento em que o povo está sofrendo profundamente, que Deus diz a esse povo que esse tempo, no entanto, não durará para sempre. A dor, toda a dor é por enquanto. A dor não dura para sempre, o sofrimento não é para sempre, a dor não é a última palavra, o sofrimento, a morte nunca é a última palavra. Então Deus está nos convidando para entender que Ele tem um plano e que Ele vai agir no tempo devido, Ele vai fazer algo grande. Nós não fomos criados para viver debaixo da dor e do sofrimento. Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer nos levar a um novo momento em nossa história. Deus está por meio desse texto alimentando a esperança dessas pessoas e nós precisamos alimentar a esperança no nosso coração. Por quê? Porque como diz Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. A esperança adiada, quando nós não nutrimos o nosso coração com esperança, o nosso coração adoece. A palavra coração aqui significa o nosso ser interior adoece. E talvez isso descreve bem o que está acontecendo com muitas pessoas.
Você tem procurado ajuda, você tem procurado especialistas, você tem procurado conselheiros, pessoas que te ajudem a entender o que está acontecendo interiormente com você. E talvez o grande problema, o que está acontecendo, é que o seu coração se acostumou a viver sem esperança. E ele está adoecendo. Nós temos vivido um período do nosso país tão difícil e é muito fácil nós nos inclinarmos ao fatalismo. São desafios o tempo todo, nós vemos a injustiça reinar, nós vemos a desigualdade, nós vemos a pobreza, nós vemos a inflação, a taxa de juros, o dólar subindo, nós vemos a impunidade e nós ficamos preocupados, o que está acontecendo e esse cenário vai tomando conta do nosso coração e nós vamos adoecendo. E a palavra de Deus está nos convidando a entender que esse tempo não vai durar para sempre, toda dor é por enquanto, o sofrimento não é a última palavra em nossas vidas. A Bíblia nos convida, Deus está nos convidando no Natal para nutrir o nosso coração com esperança. Por que isso é tão importante? Como disse Martin Seligman, um psicólogo americano, em 1960, ele fez uma experiência com cães. E ele chamou essa experiência, ele descobriu algo muito importante para compreender o funcionamento do ser humano, e ele chamou isso de desesperança aprendida. O ser humano aprende a desesperança, e isso é terrível para a nossa vida. Como ele descobriu isso? Ele fez uma experiência onde ele tinha 2 grupos de cães, o grupo experimental 1 e o grupo experimental 2. E se você é como eu, você gosta de cachorros, talvez você não vai ficar contente com essa experiência, mas naquela época, 1960, havia esse costume de usar animais para fazer experiências. E ele fez uma experiência um pouco cruel com esses cachorros, mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que nenhum dos cachorros se machucou durante essa experiência. Mas sabe o que ele descobriu? Ele colocou o grupo 1 dos cães numa jaula. Essa jaula, ele colocou cada cão ali, um a um. Na primeira jaula, eles iam tomar choques e eles não tinham um botão ou uma alavanca para libertá-los do choque, para fazer o choque parar. Eles entravam ali e eles tomavam choque. O outro grupo de cães foi colocado numa jaula em que eles começavam a tomar choques, mas eles logo aprendiam que havia uma alavanca e se eles apertassem na alavanca, o choque parava. É interessante isso que o grupo 1, que não aprendeu que havia uma alavanca, pois não havia alavanca, começou a se acostumar com o choque. Eles simplesmente deitaram na jaula e se acostumaram com a dor, se acostumaram com o sofrimento. O grupo 2 aprendeu que havia uma saída, eles alimentaram esperança. Então esses 2 grupos foram colocados numa terceira experiência. E nessa jaula agora, eles iam tomar choques, mas havia uma plataforma que eles poderiam pular, eles poderiam facilmente atravessar essa plataforma para o outro lado, onde não havia choque. Sabe o que aconteceu? O grupo de cães do grupo 1, que tinha se acostumado com a dor, simplesmente ficou no lugar. E o grupo 2, eles atravessaram a plataforma, porque eles procuraram um caminho, eles sabiam que havia uma saída. Então, eles não sofreram. O grupo 1 se acostumou com a dor. E ele chamou esse conceito, Martin Seligman, de desesperança aprendida. Isso fala muito a respeito de muitas pessoas aqui, talvez. Pessoas que aprenderam a desesperança. Pessoas que aprenderam que a vida é assim. A vida é dor. A vida é sofrimento. Eu estou fadado a viver um relacionamento terrível para o resto da minha vida. Eu estou fadado a viver debaixo da culpa que eu carrego pelos erros que eu cometi ao longo da minha história. Tiago, eu já estou casado há 20 anos e não há mais jeito para o meu casamento. Tiago, eu já me acostumei com a dor na minha vida e com os problemas na minha vida. Ou seja, nós começamos a viver aquilo que o Henry Nouwen chama de fatalismo. O fatalismo leva-nos a aceitar como normal a satisfação que encontramos em situações disfuncionais. Já percebeu que tem pessoas que parece que tem uma certa até satisfação
em situações disfuncionais porque elas se acostumaram com a dor. A dor que cresce associada às nossas queixas, sintomas e vícios. Ele nos leva a resistir à cura. Ficamos cativos de um abatimento que insiste em que nada mais pode ser feito. Nós nos rendemos ao fatalismo. O nosso coração adoece e nós resistimos à cura. O que é o fatalismo? O fatalismo é deixar de crer e ver que mudanças acontecem e Deus quer operar uma mudança na sua vida. Deus quer transformar sua vida. Deus pode transformar o seu coração. Deus pode transformar o seu relacionamento. Deus quer transformar o seu casamento. Deus pode transformar o seu filho. Deus pode mudar a sua vida e a sua história. Nós precisamos compreender que através do Natal, Jesus Cristo veio ao mundo para mudar a nossa vida. Começando pela mudança do nosso coração. Então, ele diz, não durará para sempre. Por que não durará? Porque Deus vai agir, Deus vai fazer algo. O versículo 2, ele diz, o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. O que vai acontecer? Uma grande luz. Uma grande luz que vai dissipar a escuridão, uma luz que brilhará dissipando o caos e a escuridão. Que luz é essa? Sabe que luz é essa? Esse texto é uma profecia que foi dada pelo profeta Isaías 740 anos antes de Cristo, mas era uma promessa a respeito da vinda de Jesus. Um novo governante que mudaria a história. Sabe, a Bíblia ela tem muitas profecias no Antigo Testamento a respeito da vinda de Jesus. Existem cerca de 300 profecias. Eu vou dar um exemplo para você. No Antigo Testamento existem profecias que diziam que Jesus iria nascer de uma mulher. Logo em Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva pecaram, Deus diz que da descendência da mulher, Ele enviaria aquele que seria o libertador. Nós também vemos, essa profecia se cumpriu de acordo com Gálatas 4,4. Jesus iria nascer de uma virgem. Isaías 7,14 diz que ele nasceria de uma virgem. Essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. O Antigo Testamento diz que Jesus nasceria na cidade de Belém, e ele nasceu exatamente na cidade de Belém, conforme nós vemos em Mateus capítulo 2, versículo 1. Então aqui nós estamos diante de uma profecia. Essa profecia a respeito da vinda e da mudança que Deus iria operar aconteceu nesse período do reino de Israel e Judá, no final desse período, quando Isaías diz que esse povo seria levado ao cativeiro, ao exílio. E ali eles ficaram 300 anos no exílio. Eles já estavam sofrendo. Do momento em que eles recebem a profecia para alimentar e nutrir a esperança, foram 700 anos, 300 anos de exílio, mais 400 anos de um período de silêncio. Que período de silêncio é esse? É o período que nós chamamos de período intertestamentário. É um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um período de Macabeus, o período que nós não temos muitas informações a respeito. Pelo menos nesse período, Deus não se revelou, Deus não disse nada por meio dos profetas por 400 anos, até que chegasse o momento do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Agora, a pergunta que cabe aqui, que eu gostaria de fazer, é a seguinte: por que Deus nos faz esperar? Nós estamos sofrendo, estamos vivendo debaixo de escuridão, estamos vivendo de desesperança, tomados pela angústia. E por que Deus não age logo? Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e pela ausência de Deus, pela falta da ação visível de Deus, nós começamos a questionar e duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus. Será que de fato esse Deus é bom? Será que de fato esse Deus se importa com a minha vida? Porque se Ele é bom, por que Ele não age? Será que Ele não tem poder para agir? Ele não pode fazer nada? Por que Deus nos faz esperar? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus está preocupado com questões maiores e mais importantes do que nossas vidas e nossos problemas situacionais? Deixa eu colocar uma lupa nesse período do silêncio.
o período em que Deus não disse nada. Para muita gente poderia parecer como o descaso de Deus. Mas eu quero aproximar esse período e eu quero te mostrar o que aconteceu nesse período. Foram muitas coisas, mas eu quero resumir esse período em 3 coisas. A primeira é que nesse período o método socrático se tornou um novo modo de aprendizado. Até então, o que isso tem a ver? Até então o método de aprendizado havia uma autoridade e havia uns alunos. Os alunos não poderiam falar nada e a autoridade é quem dizia, falava e transmitia o conhecimento. Mas o método socrático veio mudar isso. E agora então os alunos tinham mais proximidade com o mestre. Eles podiam dialogar. Eles podiam fazer perguntas. Além disso, foi nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua do povo de Israel. E foi nesse período de 400 anos que o Antigo Testamento foi traduzido para a maior língua, a língua mais importante do mundo, como se fosse o inglês hoje, foi traduzido para o grego, todo o Antigo Testamento. Além disso, foi nesse período que o Império Romano construiu e expandiu sua rede de estradas. O Império Romano cresceu e houve o período chamado de Pax Romana. E o imperador romano Otávio começou a pavimentar e construir estradas que ligavam todo o império a todas as províncias e todas as nações. Os soldados romanos construíam e guardavam essas estradas, o período chamado de Pax Romana. E foi graças a isso que pela primeira vez na história as pessoas foram incentivadas a fazer perguntas. E aí nós vemos o evangelho rico dessa aproximação de Jesus com as pessoas, onde ele caminhava com os discípulos, onde ele compartilhava a sua vida com proximidade com os discípulos, e os discípulos podiam participar fazendo perguntas e dialogando com Jesus. Foi a partir daí que todos agora poderiam ter acesso à Bíblia em uma língua que entendiam. E foi a partir daí também que o evangelho pôde se espalhar em uma linguagem comum através do povo judeu para todo mundo conhecido por meio das estradas que foram construídas pelo Império Romano. Isso trouxe um novo momento para a história em termos de comunicação, porque agora eles podiam se comunicar com o mundo inteiro por meio dessas estradas. E foi através desse período de aparente silêncio, em que parecia que Deus não estava fazendo nada, que Deus estava preparando o caminho, o cenário perfeito para a chegada do Salvador. Sabe o que isso significa? Deus tem o tempo perfeito, mas quando chegou o tempo certo, Gálatas 4:4 diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Entenda uma coisa, Deus tem um tempo perfeito, um plano perfeito. Como diz Eclesiastes, há um tempo certo para cada ocasião debaixo do céu. Nós podemos não entender, mas somos chamados a crer que Deus tem o tempo perfeito. E ainda que você não sinta esperança, nós somos chamados a praticar a esperança, crendo que o nosso Deus é soberano, crendo que o nosso Deus é todo-poderoso e descansando nas mãos desse Deus todo amoroso. Esse é o nosso Deus. Deus tem o tempo perfeito na sua vida. Deus se importa com você. Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e tudo que está acontecendo na sua vida faz parte da construção, do agir dele na sua vida. Nós não podemos duvidar nunca desse Deus cuidadoso e poderoso. Recentemente a Mel fez uma pergunta para mim. Ela falou, pai, Deus dorme. Como é a cama de Deus, pai? E eu fiquei tão feliz, tão contente de poder responder para minha filha o seguinte, filha, Deus não dorme. Deus não tem uma cama. Deus criou a cama para nós, para que nós possamos dormir e descansar. Enquanto nós dormimos e descansamos, filha, sabe o que Ele faz?
Ele trabalha, Ele cuida de nós. Como diz Isaías 64:4, eu quero te convidar a abrir Isaías 64:4, porque esse texto é maravilhoso e você precisa grifar ele. Isaías 64:4 diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Desde o começo do mundo, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, aqueles que colocam a sua espera nele, a sua esperança nele. Ele trabalha em favor deles, ele age em favor deles. Enquanto você não vê, enquanto você não sente, saiba, creia, confie, Deus está agindo na sua vida, Ele tem o tempo perfeito. E o Natal é esse momento em que nós enchemos o nosso coração de esperança, de certeza, de convicção de que Deus não nos abandonou e que Ele tem um tempo perfeito e um plano perfeito. Esperança é o primeiro significado do Natal, é o primeiro presente que nós recebemos no Natal. Mas eu quero te mostrar um segundo presente. O segundo presente que nós recebemos no Natal é paz. Paz. Eu acho uma coisa interessante que quando a gente vai olhar a decoração de Natal, pare para perceber. Geralmente decoração de Natal tem essa palavra, paz. Ela está na almofada, ela está na árvore, ela está na camiseta, está na caneca, está até na bolinha de Natal. Você vai ver paz por todo lado. Por que tanta paz? Eu acredito que é porque nós somos seres em busca de paz. Nós queremos experimentar essa paz na nossa vida. Vivemos debaixo de tantos conflitos, tanta desarmonia. Nós temos um profundo desejo de paz. A grande questão é como nós podemos viver essa paz. Isaías continua dizendo, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, ele diz: pois um menino nos nasceu. Olha que interessante. Geralmente quando um menino nasce, ele nasce para os pais. Mas ele não nasceu para o pai necessariamente, ele nasceu a nós. É uma criança que nasceu para nós, ela nasceu para o mundo. Um filho nos foi dado, ele foi dado a nós. O governo estará sobre os seus ombros. Por que o governo está sobre os seus ombros? Porque ele vai governar, mas ele vai governar de modo diferente. Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, governava com poder. Esse rei virá governar em amor. E os ombros significa que ele vai levar sobre si o peso, a culpa, o pecado. Ele governa sobre os seus ombros, a sua autoridade está naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele fez por nós. Natal não é sobre o que nós fazemos para merecer esse amor. Natal é sobre aquilo que Cristo fez, Deus fez por nós. Nós não somos capazes de nos salvar, nós precisamos de um Salvador. Essa é a mensagem do Natal. Um filho foi dado, um menino nasceu, e ele tem o governo sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, porque nele nós teremos luz para viver, nós receberemos o conselho, nós conheceremos a verdade que liberta, porque ele será chamado de Deus poderoso, que tem poder para vencer a morte, vencer o pecado e transformar nossas vidas. Ele será chamado de Pai eterno e Príncipe da paz. A palavra aqui, príncipe da paz, no hebraico é Sar Shalom, que significa o governante da paz, o príncipe da paz. Ele é o detentor da paz, ele é o dono da paz. E diz que o reino dele, o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Ele tem paz para nos dar. E a grande pergunta que cabe aqui, a grande questão é: como nós podemos experimentar essa paz? Porque veja, eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de, às vezes, experimentar paz. Eu tenho uma inclinação à ansiedade. Não é assim? Para nós é tão fácil ficar ansioso. Por que nós ficamos tão facilmente ansiosos? Talvez por conta desse objeto que nós carregamos no nosso bolso diariamente, chamado celular.
Basta você abrir e rolar o seu celular e você vai ser bombardeado por notícias ruins. Guerras e rumores de guerras, doenças, pragas, novas bactérias. Vivemos sobre medo constante, vivemos sobre pressão constante, muitas vezes do governo, das autoridades, a economia ruindo, a inflação disparando, a taxa de juros crescendo, o dólar disparando. Nós vivemos diante de um cenário caótico e todos os dias nós somos bombardeados com informações de violência, de injustiça, de problemas ao nosso redor. É tão fácil ficar ansioso. Então, como nós podemos experimentar paz? E há um texto em João 14, 27, eu quero te convidar a abrir, esse texto é tão importante, eu quero que você também grife esse texto na sua Bíblia. João 14, 27, ele diz algo muito importante a nós, ele diz assim, Jesus disse, eu lhes deixo um presente. Sabia que Jesus tem um presente para você? Jesus está dizendo o seguinte, eu lhes deixo um presente. Qual é o presente que Deus tem para nos dar? A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. A grande questão é, por que eu não experimento essa paz no meu dia a dia? Se Jesus veio me trazer um presente de plena paz, será que essa promessa é de fato para nós? Será que Jesus está de fato falando conosco, comigo e com você? Será que Ele está falando de uma plena paz que se aplica ao ano de 2024? Será que essa paz se aplica ao ano de 2025, o próximo ano? Ou é só apenas palavras bonitas lançadas por Jesus? Posso te falar uma coisa? Quando Jesus diz que Ele quer te dar um presente de plena paz, algo que o mundo não pode te dar, eu creio que isso é real. Então a pergunta que cabe é, como nós podemos experimentar essa paz? Esse é o grande desafio, a pergunta de $1 milhão. Então eu quero te explicar como. Duas coisas que nós precisamos entender. Existem 2 tipos de paz na Bíblia. E nós precisamos experimentar a primeira para experimentar a segunda. A primeira paz da qual a Bíblia fala sobre paz com Deus. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, agora temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nosso Senhor fez por nós naquela cruz. O que significa isso? Agora nós temos paz com Deus. Por quê? Porque antes não tínhamos paz com Deus. Você sabia disso? Nós somos rebeldes. Nós quebramos a relação com o Deus Criador. Como foi que isso aconteceu? Deus criou aquele casal, Adão e Eva. Deus criou eles para ter uma relação perfeita com eles. Eles foram criados para viver numa relação de amor e dependência com Deus. Deus tinha um plano perfeito, tudo funcionava, tudo era tão harmonioso, tudo era tão completo, tudo era tão bom e incrível. Mas Deus deu liberdade a eles, porque não existe uma verdadeira relação de amor sem liberdade. E Deus disse, olha, vocês têm a opção desse fruto, mas no dia que vocês comerem desse fruto, não comam dele, pois no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Adão e Eva escolheram pela liberdade. Adão e Eva escolheram fazer do seu jeito e desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. A Bíblia diz que nesse momento o pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. E o pecado nos separou de Deus. E o pecado nos separou uns dos outros. E é por isso que nós vivemos num mundo de constante tensão, num mundo de constante conflito, num mundo em guerra. Porque nós estamos em guerra com o Deus Criador. Nós estávamos perdidos e não havia nada que nós pudéssemos fazer. Hoje eu estava no meu período de folga assistindo um filme sobre a tropa do Natal, alguma coisa assim. E eu achei uma mensagem tão perniciosa no filme, porque no final do filme o pai aprende que ele tem que ser um pai melhor. E a maioria dos filmes de Natal são assim, não é? As pessoas, elas erram muito e daí no momento do Natal, o espírito natalino
faz com que elas se tornem pessoas melhores. Essa mensagem é diabólica, sabe por quê? Porque nós não somos capazes de nos tornar pessoas melhores. O Natal não é a mensagem de melhorem, sejam melhores do que são. A mensagem do Natal é: o mundo não pode fazer nada por si mesmo. O mundo está perdido. Mas o que aconteceu? Um filho nos foi dado. Um menino nos nasceu. E o governo está sobre o seu ombro. E ele será chamado Príncipe da Paz. Porque Ele vai restaurar a paz. Ele vai pagar o preço sobre o nosso pecado. Ele vai pagar o preço porque Ele é o sacrifício perfeito. Veja, por que Jesus Cristo nasceu de uma virgem? Você já parou para pensar sobre isso? Se Jesus Cristo não nascesse de uma virgem, Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não é filho de José. José é o pai adotivo de Jesus. Por que Ele não é filho de José? Porque Jesus não foi nascido de homem. Ele é nascido de Deus, assim ele não tem pecado. Se ele tivesse nascido de José, ele teria pecado. Ele nasceu sem pecado, ele é puro, ele é santo, e ele viveu uma vida sem pecado, e ele se tornou o sacrifício perfeito para morrer por nós, porque o nosso pecado é muito maior do que nós possamos pagar o preço por ele. Nossa desobediência com Deus foi um crime ultrajante diante da sua infinitude. É um crime infinito, que merece um castigo infinito, tem um preço infinito. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida infinita. Então Ele enviou ao mundo alguém que tinha santidade infinita e pagou o preço por nós. Jesus Cristo levou sobre si o meu pecado, o teu pecado. Ele não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. E Romanos 8:1 então diz: por meio do que Ele fez na cruz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos agora declarados justos. O que significa justo? Sem pecado, sem erro, sem culpa. Como assim? Onde foi parar a minha culpa? Sobre Ele, sobre os ombros dEle. Ele levou sobre si, diz Isaías 53. A criança nasceu para sofrer. A criança nasceu para morrer. O governo está sobre os seus ombros. O príncipe da paz. Mas Ele não trouxe só paz com Deus. Ele trouxe a nós a paz de Deus. E o texto diz: tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. A palavra perfeita paz aqui é no hebraico shalom, shalom. Ele repete 2 vezes a palavra shalom. Shalom significa uma paz que engloba toda a nossa vida, trazendo harmonia e plenitude de vida, uma vida abundante. Ele veio trazer shalom, shalom, shalom elevado à segunda potência, é a plena paz, é a paz completa, é plenitude de paz. Certa vez, um rei, ele fez um desafio no seu reinado. Ele pediu que todos os artistas se reunissem e pintassem um quadro da paz perfeita. Então os artistas começaram a tentar reproduzir, por meio da sua arte, dos seus quadros, a paz perfeita. Entre os finalistas estavam 2 artistas, 2 quadros. O primeiro quadro reproduzia a paz perfeita como um lugar de campos tranquilos, grama verde, um lindo lago tranquilo, um céu azul maravilhoso. Mas o segundo quadro era um quadro que tinha fúria. Um quadro de rochas e montanhas e o mar agitado e ondas fustigando as rochas e uma cachoeira feroz. Mas no meio disso havia um ninho. Uma mamãe e passarinho cuidando dos seus filhotes na fenda de uma rocha. E o rei escolheu essa imagem para representar a paz perfeita. E o reino todo ficou incomodado, dizendo: como assim? Isso é paz perfeita? E ele disse: sim, porque a perfeita paz não depende das circunstâncias.
A verdadeira paz é a paz que vem de dentro. E essa é a paz que Jesus Cristo veio trazer a nós. Essa é a paz perfeita. Por isso Paulo disse em Filipenses 4, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque no meio das mais duras provações, no meio do período de sofrimento, no meio de um período de dor, no meio de um período de privação, eu sou capaz de experimentar uma paz interior que excede todo o entendimento e que guarda o meu coração e a minha mente, os meus pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Sabe quando foi que Paulo escreveu isso? Ele estava na prisão. Ele estava preso. Porque a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Ela brota e nasce interiormente. Essa é a plena paz que Jesus Cristo quer nos dar como presente por meio de um relacionamento com Deus. O que nós precisamos fazer? Nos render, confiar, entregar. O nosso problema é que nós somos ansiosos. A ansiedade nasce quando superestimamos nosso controle e subestimamos a bondade e o poder de Deus. Por isso, a pergunta que eu quero te fazer é: você está tentando controlar algo que não está sob seu controle? Esse é o problema. Você quer controlar teu marido, você quer controlar tua esposa, você quer controlar teus filhos, você quer que as coisas sejam do teu jeito. Mas entenda uma coisa: a verdadeira paz vem da entrega, não do controle. Você quer ter paz? A paz vem da entrega. Eu entrego. Eu me rendo. E é então que nós experimentamos a verdadeira paz. Terceiro lugar, terceiro presente, terceiro significado, vamos correr aqui para encerrar. Alegria, Lucas 2, 8 a 12, fala que o terceiro significado do Natal, o presente do Natal é a alegria. Por quê? Porque os anjos, eles vieram falar com aqueles pastores, dizendo: olha, nós estamos trazendo boas novas de grande alegria. Naquela noite, diz o texto, haviam alguns pastores. E isso é muito interessante. Nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos a Bíblia, porque cada palavra tem algo por trás. E aqui o que nós podemos compreender é porque o primeiro convite para o nascimento de Jesus foi dado a alguns pastores. Nós precisamos olhar com mais atenção para isso. Quem eram os pastores? Em primeiro lugar, eram pessoas simples e pobres. Simples e pobres. A última coisa que alguém queria ser na vida era ser pastor de ovelhas. Era a profissão que sobrava para quem não tinha mais nada para fazer. Eles eram considerados a escória da sociedade. Pessoas extremamente pobres, paupérrimas. Além disso, os pastores eram socialmente marginalizados. Eles não tinham valor naquela sociedade, eles eram invisíveis. O testemunho deles não tinha credibilidade nos tribunais. Então de nada valia pastores como testemunhas do nascimento de um rei, porque pastores não têm credibilidade. Eram pessoas, trabalhadores, exaustos e invisíveis. Porque os pastores, eles abandonavam sua família, abriam mão da sua família, iam viver no campo com suas ovelhas, abdicando muitas vezes do conforto, vivendo debaixo do sereno, vivendo debaixo do frio, para poder garantir a segurança das suas ovelhas e da sua família. Eram trabalhadores exaustos e invisíveis. E então, o anjo chega a esses pastores e diz que, de repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou, e eles ficaram aterrorizados. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: eu vi um anjo. Pastor, foi a coisa mais linda que eu já vi. Que momento. Eu falo assim: você não viu um anjo não. Que toda vez que aparece um anjo na Bíblia, as pessoas ficaram aterrorizadas. E a primeira palavra do anjo é: não tenha medo. Porque imagina você acordar no meio da noite e tem um ser com 6 asas, se é que eles são assim, né? Ou é uma descrição apenas mitológica, mas que eles de fato existem, mas não sabemos se eles têm de fato um corpo e essas asas, mas Isaías descreve assim. Imagina você acordar e 6 asas, e você acordar e olhar para isso e falar assim: que coisa mais linda, olha, 6 asas, que lindo anjo. Eles ficaram aterrorizados. Então o anjo disse: não tenham medo, eu trago
boas notícias. A palavra aqui é uma palavra que tem como raiz o Evangelho. Que darão grande alegria a todo o povo, grande alegria para todo o povo. Presta atenção, todo o povo, para todos, é para todos. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu, a profecia se cumpriu, o Rei chegou. Celebrem com o céu está celebrando, e vocês foram convidados para participar dessa grande festa. Quem? Nós somos meros pastores. Sim, porque no reino dele, os últimos serão os primeiros, e os menores serão os maiores. Sejam bem-vindos a um novo reino, um novo tempo. Vocês encontrarão ele com esse sinal, encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. O Rei dos Reis, o Rei poderoso, o Deus criador do universo, criador das nossas vidas, aquele que enviou o dilúvio, aquele que libertou Noé por meio da arca, aquele que libertou o povo das mãos do faraó poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que guiou seu povo através do deserto, o Deus poderoso se revelou a nós numa manjedoura. A manjedoura era o recipiente onde os animais se alimentavam. Sabe por que ele fez isso? Porque ele queria se esvaziar e nos servir. Ele veio ao mundo para mostrar que ele nos ama. Ele veio nos encontrar na nossa perdição, ele veio nos encontrar no fundo do poço. E ali ele nasceu. Um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. Portanto, Deus inicia a história da redenção em Jesus Cristo, escolhendo os mais improváveis para serem as primeiras testemunhas, provando que ninguém está fora do seu alcance. A mensagem da salvação que Jesus veio trazer não depende de status, de reputação ou das obras, mas é um presente oferecido a todos. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é iletrado ou se você é um estudioso, não importa se você tem diplomas ou uma grande carreira profissional, não importa como você veio para essa igreja, se você veio de Uber ou se você veio de carro, não importa quem você é, não importa qual é a tua história, não importa qual é o teu status nessa cidade, Deus ama você. O presente dele foi oferecido a todos. Como diz Dane Ortlund, o Evangelho é o convite a deixar o coração de Cristo nos encher de alegria, porque já fomos descobertos, incluídos e incorporados. Sabe por que o Natal nos enche de alegria? Porque você não é invisível para Deus. Você pode estar vivendo como pastores, excluído, retirado, sem credibilidade. Mas a mensagem do Natal é: eu vejo você, Deus te vê. E esse presente foi oferecido a você também. Você foi convidado para fazer parte da grande festa do nascimento do nosso Rei, o nosso Salvador. Por último lugar, ele veio para nos trazer amor. A última porta que nós vamos abrir é essa: amor. E aqui encerramos. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus nos amou tanto. Deus nos amou tanto, de tal forma que Ele deu o seu único filho. Eu não seria capaz de amar assim. Eu não seria capaz de dar a minha filha por alguém que não merece. Mas Ele deu o único filho dele, o filho no qual Ele tem prazer, o filho para o qual Ele criou o universo. Ele deu, um filho nos foi dado, um menino nos nasceu,
para que todo aquele que nele crê, todo aquele que a ele se render, confessando os seus pecados, reconhecendo a necessidade que tem de se render a esse Salvador e Rei, tem a vida eterna. A vida eterna é uma vida maior que essa vida, uma vida melhor que essa vida. É uma vida que a Bíblia descreve como abundante. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Que amor! É esse amor que nós passamos a nossa vida inteira procurando, porque nós somos seres carentes de amor. Como disse o Maslow, na sua teoria das necessidades, ele criou 5 categorias e ele disse o seguinte: a necessidade básica do ser humano é a fisiologia, o corpo, a comida, a água. Depois você tem a segurança, você tem o amor, o pertencimento, os relacionamentos. Então você tem a estima e você tem a realização pessoal. Essa é a visão do Maslow a respeito da necessidade humana. Mas a Madre Teresa, ela enxerga de outra forma e eu concordo com ela. A Madre Teresa, ela confronta a teoria de Maslow, assim como a Bíblia pode confrontar também. E ela diz: o ser humano precisa mais de apreciação do que de pão. Sabe qual é a necessidade básica do ser humano? Amor incondicional, ser aceito. E a verdade é que nós passamos a nossa vida inteira buscando esse amor em fontes que possam saciar a nossa sede. Nós buscamos no início da nossa vida na relação com os pais, quando nascemos, mas ao longo do tempo nossos pais nos frustram, eles se divorciam, eles se separam, eles se afastam, eles nos abandonam. Aí chegamos na adolescência, você quer descobrir esse amor, encontrar esse amor na relação com os amigos, você quer participar do grupo, você quer ser aceito pelo grupo, pertencer a um grupo de amigos, e você faz de tudo para entrar naquele grupo, mas de repente um dia aquele amigo pisa na bola, aquela amiga fala mal de você, e você é frustrado, e você percebe que teus amigos não podem saciar a tua sede interior por esse amor incondicional. Então você entende o seguinte: não, o dia que eu casar, o dia que eu tiver um relacionamento, então eu vou receber todo o amor incondicional que eu preciso. Então você se casa e você descobre que estar casado não significa ser amado. Então você decide ter um filho e você imagina o dia que essa criança nascer, eu vou ser amado e eu vou experimentar amor incondicional. Então vem o puerpério, vem a amamentação, as dores, o sacrifício. E você não recebe, você só dá, você se doa, você se sacrifica. E você é uma pessoa carente de amor. E você descobre o que um dia aquela mulher do poço descobriu: que nada no mundo pode saciar a nossa sede, somente Jesus. Aquela mulher estava no seu 6º relacionamento, rejeitada, talvez passou por inúmeros tipos de abuso emocional, naquela cultura era natural, rejeitada, invisível, alvo de críticas, porque ela provavelmente ao ir ao poço ao meio-dia estava se escondendo. Mas entenda, ninguém pode se esconder de Deus. E Jesus desvia sua rota para o encontro dessa mulher. Jesus vem ao nosso encontro. E Ele nos encontra no poço. E ali no poço que Ele diz essas palavras à mulher, Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele, Ele dá a vida eterna. Eu tenho algo, eu tenho um amor incondicional para te dar, que pode te suprir, te satisfazer. O amor de Deus é a única fonte que pode saciar a nossa sede espiritual. Então aquela mulher é tomada por esse amor, é transformada por esse amor, e ela deixa o cântaro para trás, e ela quer contar e compartilhar ao mundo inteiro esse amor, porque esse amor, ele nos preenche, ele transforma, mas ele transborda. E quando nós encontramos esse amor, nós deixamos nossos cântaros para trás, e nós queremos desfrutar e viver esse relacionamento e compartilhar o mundo inteiro sobre isso. Esse é o amor do nosso Deus. Portanto, a Madre Teresa, ela disse: quando eu descanso
Eu descanso no amor. Eu descanso no amor. Por isso Jesus disse em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados, e eu vos darei amor, eu vos darei descanso, pois o meu jugo é leve, porque eu levei sobre o meu ombro a tua culpa. Eu paguei o preço pelos teus pecados, porque eu amo você. Que Deus, que presente. É isso que significa o Natal. É por isso que um filho nos foi dado. Tudo o que buscamos na vida se encontra nele, é Ele. Que nós possamos nos render diante do príncipe da paz e encontrar no meio da nossa escuridão e angústia esperança, paz, alegria, amor. Que Deus, um menino nos foi dado. Esse menino veio ao nosso encontro, assim como veio ao encontro daquela mulher. Ele nos alcança no poço, Ele nos encontra no poço, nesse lugar de vazio, e ali Ele enche a nossa vida de alegria, de esperança, de paz, de amor. Que você possa ser transformada por esse amor e se tornar um instrumento desse amor. Queria deixar esses 3 desafios finais. Primeiro, onde está a sua esperança neste Natal? Confie na promessa de um Deus que nunca falha. Alimente e nutra a sua esperança nas promessas desse Deus que nunca falha. Ele tem o tempo perfeito, um plano perfeito para a sua vida. Segundo lugar, a paz que Jesus oferece é maior que qualquer circunstância que você está vivendo. Mas se você quer viver essa paz, você precisa se entregar e inclinar teus pensamentos nele, confiar nele. Terceiro e último lugar, o amor de Deus nos transforma e nos chama a amar. Como você pode ser expressão desse amor? Amor que te transformou, amor que transbordou. Que você possa agora ir ao encontro dos teus familiares e compartilhar, assim como essa mulher do poço compartilhou. Que você possa ir a compartilhar a todos esse grande amor. E nós voltamos no ano que vem para continuar vivendo muito mais. Se 2024 for um ano tão incrível, imagino que Deus está preparando a nós em 2025. Imagino que Deus está preparando no futuro que Ele tem para as nossas vidas.